Boa noite, gente. Olha só, voltando aqui, tentamos a nossa primeira conexão com o Dr. Gesiel para a gente falar sobre os direitos trabalhistas dos pais de crianças autistas com diagnóstico de TEA, que são servidores públicos, ou até mesmo servidores públicos que têm o diagnóstico de TEA tardio e necessitam fazer o seu tratamento. Deixa eu só convidar o Dr. Gesiel aqui novamente, porque a conexão dele não estava boa, estava travando demais. Vamos lá, vou convidar ele novamente, tá? Novamente. Mandei o convite aqui para ele, tá? Agora melhorou. Tá me escutando? Agora eu tô te ouvindo e a imagem não tá travando, porque a imagem tava travando também. Perfeito. Boa noite, seja muito bem-vindo, viu? É um prazer estar aqui contigo falando hoje para a gente trazer uma informação muito importante com relação aos direitos, tanto que as pessoas autistas têm, né? Autistas que são servidores públicos, mas também. Travou de novo, gente? Beijo, Luca! Que lindo! Muito obrigada! Você também é lindo! Eu acho que travou de novo, hein? Vamos aqui, pessoal. Eu não sei se vocês estão me ouvindo ou se só não estão ouvindo o Gesi. Depois fala aí pra mim, por favor. A do Gesi travou de novo. Lindo! Luca, ó. Beijo. Beijo pra esse Mato Grosso lindo. Travou mesmo. Mas eu acho que foi o do Gesi que travou. Como eu continuo aqui falando igual a maritaca. É, só a dele. E a doutora Juliana aqui continua falando, né? Porque se deixar, gente, até 10 horas da noite eu fico falando aqui com vocês, viu? Adoro conversar com meus clientes, com seguidores, com todo mundo. Mas vamos ver aqui se o Jesi consegue fazer a conexão dele novamente. Oh, saiu. Eu vou ficar aqui com vocês. Tcharam! Gente, o assunto de hoje é muito importante, viu? Eu peço para vocês, se vocês conhecerem alguma pessoa hoje, né, que tem um filho e é com diagnóstico de TEA, sofre para ir atrás, para levar nas reparadoras, né? Quantas mães, quantas famílias a gente vê que tentam justamente fazer a sequência das terapias que são propostas, mas não conseguem justamente pela quantidade imensa de horas que tem que acompanhar a criança nas clínicas, né, na terapia, e aí pede demissão do emprego e muita gente às vezes nem sabe, às vezes o pai ou a mãe são servidores públicos, pode pedir redução da jornada de trabalho sem prejuízo na remuneração. E por que que eu e o Dr. Gesiel estamos juntos aqui nessa live hoje? Porque eu entro com a minha especialidade no direito à saúde, juntamente na área dele, no direito do trabalho. Então, nós somamos as duas especialidades dos dois advogados e fazemos ali um trabalho que nós, graças a Deus, estamos tendo muito êxito. Temos vários clientes do escritório, pais de crianças com diagnóstico de TEA, que são servidores públicos, independente se é municipal, federal, estadual, distrital, e estão conseguindo a redução na jornada de trabalho sem prejuízo na remuneração. Tá? Isso é muito importante, porque hoje tem muito servidor em home office. E aí vai para a clínica, carrega o notebook junto, tá lá na clínica acompanhando o filho e o chefe tá ali, ó, pedindo um monte de coisa e a pessoa tá sem conseguir parar para poder responder o chefe. Isso não é afastamento do trabalho sem prejuízo na remuneração. Quando a gente diz afastamento, é redução da jornada de trabalho ganhando o mesmo salário e podendo acompanhar os seus filhos nas terapias, né? Então, deixa eu só ver se o doutor Gesiel vai conseguir entrar aqui e eu já volto, porque senão eu vou entregar a live toda sozinha, gente. Pode não. Ele tem que falar da especialidade dele. Deixa eu só ver se eu consigo chamar ele aqui de novo. Pronto. E agora? Será que Opa, vai ou não vai? agora vai. Tá me escutando? Nossa, eu já falei meio monte de coisa aqui, igual a maritaca, tô. Perfeito. Essas conexões, tecnologia. Boa Maravilha, noite, pessoal. então. Boa noite a todos. Nós vamos lá um pouquinho, né, Gesi? Falar Uhum. hoje sobre os direitos. Já antecipei, falei um pouquinho do que a gente vai falar na live, enquanto eu estava aqui esperando você entrar. Excelente. E antes da gente entrar exatamente no tópico de direito trabalhista, eu queria falar um pouquinho hoje do que eu recebo no escritório, principalmente no tocante às reclamações
dos pais que precisam acompanhar as crianças nas terapias. Muitas famílias ficam desassistidas, muitas mães ficam desempregadas por ter que fazer esse acompanhamento, e a gente acaba observando que existe uma dificuldade muito grande, uma rede de apoio muito pequena para essas famílias. Nós temos clientes do escritório que tiveram que mudar de cidade para conseguir colocar o filho ou a filha para fazer as terapias, para contar com o apoio ali da mãe, do pai, da sogra, do sogro. E às vezes são sacrifícios, né, que poderiam ser, né, não necessitariam em tese desse sacrifício. Então a gente recebe muito esses relatos aqui hoje no escritório. Lógico, a grande maioria é o desemprego, né? Principalmente as mães optam por não trabalhar para conseguir acompanhar os filhos nas terapias. Só que hoje o assunto é um pouco diferente, porque nós temos uma lei federal que, em tese, serviria para os servidores públicos federais, mas aqui vocês estão diante de dois especialistas que conseguem trabalhar por analogia e pedir no judiciário que essa lei seja equiparada para todos os servidores públicos, independente se distritais, federais, municipais, estaduais. E é disso que a gente veio falar hoje, né, Jazzy? Porque isso acaba trazendo muito conforto para as famílias. Hoje, Jazzy, até te entregando, a gente estava numa videochamada com uma mãe, que ela é servidora lá do Bacen. E ela falou para nós o seguinte, na verdade, ela trabalha no Bacen, né? Ela é até terceirizada, né? Como alguém acabou de perguntar aqui, ó. Você falando servidor público e os terceirizados. Só servidores. Terceirizados, não, é SLT, tá? Mas ela estava falando exatamente isso. Ela falou: nossa, o Banco Central todo ainda está em home office. Então, eu acho que para esses pais não precisam. E eu disse para ela, eu falei, muito pelo contrário. Porque se o pai tiver que ir para a clínica e carregar o computador, e ele o chefe pedir um relatório, alguma coisa, e estiver no meio da terapia, a terapeuta chama, quer dar um feedback, quer falar sobre a saúde da criança, né? O filho às vezes está em crise, precisa acalmar alguma coisa assim, ele está trabalhando. Ele não tem como, naquele momento, fechar o computador e deixar o chefe dele sem resposta. Por isso que o afastamento do trabalho, né, sem prejuízo na remuneração, ele é muito importante. Então, eu gostaria de perguntar para você, né, como que seria isso na prática? Eu gostaria que você contasse um pouquinho da história de como tudo isso começou. Eu sei que essa parte histórica às vezes é um pouco chata, mas a gente precisa saber. Então, conta pra gente como começou e os cases que você teve no escritório hoje, a gente já vai desenrolando no decorrer da live, tá bom? E quem quiser fazer pergunta, gente, pode fazer. Não precisa esperar a live finalizar para fazer pergunta. Vai perguntando, igual a Jaqueline já perguntou, conforme vocês quiserem no desenvolvimento da live, tá? Gesi, com você. Vamos lá. Primeiro é importante, né? O que a Ju falou aí é interessante porque a gente sabe da dificuldade, muitas das vezes, de equilibrar o trabalho com as questões das terapias. A doutora Juliana, especialista em direito de saúde, ela lida direto com famílias que precisam, né, dessas terapias para os seus filhos e aí vive essa dificuldade. Muitas das vezes até abre mão do serviço para poder ter esse tempo disponível para a criança. E a gente sabe o quão fundamental são essas terapias para o desenvolvimento da criança, principalmente ali na fase inicial. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Como é que surgiu essa questão da redução? Gesi, antes de falar da redução, se apresenta, por Sim. favor. Esqueci de pedir para você se Opa. apresentar. Perdão, pessoal. Eu me chamo Gesiel, sou advogado especialista em direito trabalhista e estamos aqui para poder prestar todo o suporte para vocês, buscar direitos. E o nosso assunto hoje aqui é para falar da redução da jornada de trabalho para os servidores e também empregados públicos, tá bom? É um direito que é garantido e eu vou explicar como é que se deu toda essa história e explicar os direitos para vocês. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Como é que surgiu tudo isso? Primeiro, tem a Lei dos Servidores Federais que traz essa previsão, a Lei 8.112 de 90. O que, que ela fala? Ela fala que esses servidores que têm um cônjuge, o filho ou algum dependente com deficiência ou com a questão do autismo têm direito à redução da jornada de trabalho sem que isso traga qualquer prejuízo, ou mesmo também a necessidade de compensação, que é interessante. Não pode ter prejuízo no salário, na remuneração, e também não tem que ser obrigado a repor essas horas. Então, ele tem a redução da jornada sem qualquer prejuízo. E aí, como é que ficou a história? Chegou a questão dos servidores estaduais e municipais. Por quê? Não havia amparo legal para eles. Existia uma lei federal trazendo esse amparo
para os servidores federais, mas a situação é a mesma, pessoal. É uma família que tem uma criança com um diagnóstico e, assim como o servidor federal, ele também precisa desse suporte. E aí que começou toda essa história. Existiu aí uma ação buscando aí, pleiteando essa redução da jornada para uma servidora estadual. Chegou lá no STF e aí tem o tema 1097 que fala assim: olha, apesar de não existir uma norma estadual ou municipal, a norma do servidor federal é aplicada também para esses servidores estadual, municipal e também para os empregados públicos. Então foi aí que tudo surgiu. E aí a importância de falar desse direito, porque muitas das vezes é de desconhecimento de muitos. E aí a gente sabe da correria, da questão, né, de acompanhar, muitas das vezes, uma carga horária aí semanal de 40 horas. Pensa, muitas das vezes os laudos, e aí a doutora Juliana pode até falar bem, os laudos vêm com uma carga horária muitas das vezes elevada. Então imagina conciliar a carga horária, por exemplo, de 40 horas semanais, e aí também conciliar a carga horária das terapias. É difícil, ainda mais se não tiver o suporte. Então é bem Exato. complicado mesmo. Exato. E o que eu vejo muito na prática é o desespero da família, Gesi. Porque, assim, é uma divisão de se saber o que fazer. Porque, ao mesmo Uhum, tempo que você quer o bem-estar do seu filho, e quando a gente fala de autismo, a gente fala de progressão neurológica ou de regressão neurológica. Então, quando o uhum, médico vem e ele passa uma carga horária mais pesada ali nos primeiros anos de vida, é justamente porque é o momento que a criança está com a mente, né? No caso, os médicos falam de janela de neuroplasticidade. É o momento que aquela uhum, folhinha em branco dele, da cabecinha, está ali pronta para receber informações e preencher essa janela de neuroplasticidade. Por isso que muitas pessoas não entendem que do diagnóstico até os 7 anos de vida, a intensidade das terapias ela é muito maior. É lógico que conforme a criança vai crescendo e a própria janela de neuroplasticidade ela já vai sendo preenchida, a carga horária ela tende a ir diminuindo. Só que naquele uhum. momento do diagnóstico, as famílias se veem numa situação de falar: meu Deus, é muito tempo dentro de uma clínica, eu não vou dar conta. Como que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? E eu vejo hoje que muitos servidores públicos no geral e muitos empregados públicos, como graças a Deus nós já temos liminares aqui, né, que você tem Uhum. liminares ganhas, inclusive para empregados públicos, né, para redução da jornada, Sim. é, eu vejo que as pessoas não têm essa noção. Por quê? Porque quando vão ao RH, o RH já oferece o teletrabalho. E aí a Uhum. pessoa fala, não, então eu consigo conciliar, né? Levo o computador ali para a clínica e consigo trabalhar. E não é esse o direito que você tem. Se está te Sim. atendendo, se está bom para você, ok. Mas não é esse o direito que você tem. Você tem realmente o direito ao afastamento. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Que esse início de terapia de forma mais intensiva não é um achismo do médico. É porque é o momento que a Uhum. criança está mais preparada para aprender mais e desenvolver mais, né? E nós, como especialistas na área, eu na saúde, você trabalhista, nós temos a nossa obrigação de falar isso para as famílias, porque a gente sente que as famílias Sim. ficam um pouco perdidas, né? Pensando assim, nossa, Uhum. como que vai ser isso? Como que vai ser a partir de agora, né? Esse tanto de horas, isso não é exagero do médico, né? Então, eu sinto muito essa dificuldade na prática que eu vejo as famílias passando mesmo, né? Eu tô... Mas conta para nós, Gesi, com relação a hoje, o servidor público, que ele precisa buscar esse direito, o que que ele deve fazer? O que que se ele chegasse para você hoje, falando que ele é pai de uma criança com diagnóstico de autismo e ele deseja essa redução na jornada de trabalho, como que você falaria para ele o que que ele deveria fazer? Vamos lá. Antes de dar essa resposta, eu queria até falar o que eu costumo falar para os clientes que chegam ao escritório. Muitas das vezes a gente fala assim, ó, vamos buscar a sua redução da jornada de trabalho, que é um direito seu. Mas a gente tem que pensar também que acaba sendo um reflexo também para o direito da criança. Porque, tendo o direito do pai a essa redução, automaticamente a gente consegue um direito da criança de ser assistida pelos seus pais, e muitas das vezes tem aquele dilema, né? Eu escolho o quê? O serviço ou a saúde do meu filho?
Então, assim, a gente busca isso, o direito do pai, e automaticamente a gente está alcançando a vida ali da criança que precisa desse suporte, precisa desse acompanhamento, e a gente sabe que faz total diferença. Então, quando a gente recebe aqui os clientes para falar desses direitos, a gente busca entender como é que está a questão da criança, o diagnóstico, a carga horária que o médico prescreveu e também a carga horária que ele ocupa hoje na profissão. Geralmente é de 40 horas semanais, ou desculpa, 40 horas, isso, exatamente, 40 horas semanais. E aí a gente briga na Justiça do Trabalho pelo quê? A Justiça do Trabalho, se for empregado público, justiça comum para servidores, tá bom? Tem uma diferença de competência, é mais técnico, só para vocês compreenderem, mas o pedido é o mesmo. A gente sempre preza ali pela redução de até 50%. Então a gente consegue, e todas as liminares nossas aqui no escritório, a gente conseguiu eliminar de 50% da redução da jornada. Ou seja, trabalho de 40 horas semanal passa a ser de 20 horas semanais. Então é o que a gente busca. Excelente. Imagina, vamos fazer uma conta básica aqui, pessoal. Eu sou servidora pública, recebo, por exemplo, 10 mil por mês, né? Vou conseguir o afastamento vou conseguir o afastamento da minha jornada de trabalho para levar meu filho às terapias. É lógico, gente, que isso não é para sempre, porque a criança tem um prazo para fazer, enquanto ele precisar das terapias. Vou no RH, faço a solicitação, o RH negou. Ou se fala, não, teletrabalho. Então, o teletrabalho não resolve, porque você precisa levar a criança para terapia. Você ainda está trabalhando no teletrabalho, né? E aí você entra em contato com o doutor Gisiel, consegue eliminar. Eu continuo ganhando os 10 mil e trabalhando, por exemplo, se eu trabalho 8 horas por dia, trabalhando 4 horas por dia, é isso? É 50%. 50%. E geralmente, por isso que é importante, né? A gente pede sempre os laudos, os relatórios médicos, a gente traz toda a argumentação. Tem também a questão, pessoal, quando a gente conversa, a gente busca entender toda a situação, a história, né, do cliente. Porque, por exemplo, tem uma cliente aqui do escritório que ela tinha uma dificuldade. Por quê? Ela não conseguia ter suporte do esposo, porque o trabalho do esposo era uma carga horária, assim, uma dificuldade para ele. Então, só tinha ela. E ela tinha que conciliar o serviço e a questão das terapias. Porque o esposo ele tinha que ficar um tempo afastado, era um serviço que tinha a necessidade dele ficar um tempo fora. E aí, como é que ficava? E ela não tinha esse suporte além do esposo. Então, com a redução da jornada de trabalho, isso facilitou a vida. Isso, na verdade, fez total diferença para não prejudicar o acompanhamento que a criança precisa. Entendeu? Perfeito, maravilha. Então, é sempre bom conversar, trocar uma ideia com a família, ver a necessidade da família, ver a necessidade da criança também. Até mesmo porque quando a gente fala de liminar, muita gente, Gesi, fica na dúvida do que é liminar. Aqui na área da Uhum. saúde, eu explico isso sempre em todo o atendimento. Mas como eu Uhum. estou vendo que tem algumas pessoas novas, algumas pessoas chegando aqui que eu não conheço ainda, eu queria que você falasse o que é a liminar no processo trabalhista, principalmente no pedido de redução da jornada de trabalho para um servidor público ou empregado público, Uhum. sem prejuízo no salário. Como que é essa? O que que é essa liminar? O que que é isso? Vamos lá. Sabendo da necessidade que tem urgência, gente, não tem como. Se tem um laudo, tem urgência. Precisa dos acompanhamentos. O que que a gente faz no processo? A gente faz o pedido da redução, sem prejuízo no salário, sem a necessidade de compensar essas horas depois, e pede para o juiz já analisar esse pedido no início do processo. Então, assim, a gente protocolou o processo ali no judiciário, o juiz já analisa antes mesmo, até mesmo de ouvir a outra parte. Então, ele já confere, de acordo com os laudos que a gente apresenta, os documentos, a petição que é montada, ele já analisa e verifica, ó, realmente, tem uma carga horária, tem a necessidade da criança, então eu intimo a empresa a fazer essa redução da jornada sem prejuízo até a decisão final. Então, é uma forma da gente garantir esse direito para os pais, né, com filhos com diagnóstico de autismo, para poder ter esse benefício o quanto antes e assim ele conseguir fazer todo o acompanhamento necessário Ótimo. dessa criança. Então Então, a gente sempre busca por isso. para o pai ou a mãe hoje que tem um filho com diagnóstico de TEA e é servidor público, independente se municipal, estadual, federal, distrital ou empregado público, e está ouvindo a nossa live, ele pode ficar tranquilo, que não significa que ele vai entrar com a ação agora, que ele vai ter esse direito reconhecido daqui 2, 3 anos. Ou seja,
urgência em antecipar é para mostrar para o juiz que a criança precisa fazer agora, que ela precisa desse suporte familiar agora, não é daqui Para 2, 3 ontem. anos quando sair. Para Esse é o ontem. motivo da Urgente. liminar. Uhum, exatamente. É um Ótimo. direito que tem que ser para ontem mesmo e é algo que a gente busca já no início mesmo para que a criança tenha todo acompanhamento. E aí, doutora Juliana, eu vi que a Késia perguntou aqui se o adulto autista ele também consegue reduzir para que ele consiga ir à terapia. Consegue, inclusive a gente teve uma liminar deferida recente quanto a isso, é um empregado público, teve a redução em 50% também, descobriu, né, o diagnóstico com autismo de forma tardia, mas ele precisa, né, desses acompanhamentos. E a gente brigou por isso e teve reconhecida aí essa redução também já. Ótimo, maravilha. A Carol também fez uma pergunta, ela colocou assim: precisa tentar de forma administrativa primeiro? Vamos lá. Geralmente é interessante e a gente presta essa assessoria também, porque é importante, né? Criar toda a explicação da situação toda. Então a gente faz esse trabalho também. É importante a gente demonstrar que de boa fé tentou de forma administrativa e com isso a gente presta essa assessoria, tá bom? E tendo a negativa, a gente já entra com um pedido judicial. Infelizmente, como tem essa lacuna na lei, que está só com a previsão na legislação federal dos servidores federais, os órgãos ali estaduais, ou municipais, as empresas públicas ali estaduais e municipais têm se negado. Infelizmente, têm se negado, e aí com isso precisa, né, de suporte jurídico para poder brigar na justiça por esse direito. Ótimo. Então é mais ou menos assim: se você sabe que você tem que você é empregado público ou que você é servidor público nas esferas estaduais, municipais e distritais, já sabe que vai ser um pouco mais difícil, então é melhor contar com a ajuda de um advogado especialista, né? Sim, Porque eles vão dizer que a lei é é federal e que ela só vale para os servidores federais, né? Sim, é importante essa assessoria porque a gente formaliza, né, um documento, aplicando ali todo o conhecimento mesmo técnico para poder, se conseguir via administrativo com assessoria, ótimo, perfeito, que é bom que o direito é garantido ali de forma mais rápida. Mas se não, a gente já entra com um processo judicial e pede a liminar também, que até a Késia perguntou que quanto tempo demora. Uma liminar, a última liminar foi em 8 dias. A gente protocolou dia 8, dia 2 e no dia 8 já teve a decisão liminar. Então, é um processo rápido. Quando se fala em tutela de urgência, né, na questão de verificar o direito logo no início do processo. Ótimo, perfeito. Dentro da pergunta que a Késia fez, eu queria até explanar algo que aconteceu aqui mesmo dentro do escritório e eu achei muito relevante. Falando de autismo, a cada dia nós temos mais profissionais qualificados e mais profissionais estudando, né, o que a gente chama do mundo do transtorno do espectro autista, né? E Uhum. conforme as pessoas estudam mais, as pessoas se especializam mais, a descoberta de diagnósticos tardios, ela se torna muito real. Eu fiz uma palestra no dia 2 de abril, no dia que a gente comemora, inclusive, né, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu fiz uma palestra numa clínica e nesse dia eu observei o que a dona da clínica me falou. Ela Uhum. falou assim: 90% das crianças que estão aqui na clínica hoje, que nós fizemos, 90% do meu quadro de terapeutas são autistas, ou seja, os terapeutas dela de todas as especialidades, tá? Eu tô falando de Uhum. musicoterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade, eu tô falando de todas, tá? Sim. Psicopedagogia, em tudo, tudo. Ela falou: 90% do meu quadro hoje de terapeutas são autistas. E a grande maioria teve o diagnóstico tardio. E ela disse que depois disso eles começaram a fazer também o acompanhamento com os pais da clínica e também um percentual bem interessante dos pais das crianças que faziam o acompanhamento, que fazem o acompanhamento na clínica dela, conseguiram o diagnóstico tardio também. Diante disso, ela se viu numa situação delicada. Por quê? Porque Uhum. ela não encontrou, e olha que eu estou falando aqui de Brasília, gente, apesar de atender todo o Brasil, nós estamos na capital federal. E ela não encontrou profissionais habilitados para darem o suporte necessário para um adulto autista que se vê com o diagnóstico tardio e a partir de então começa a querer se encontrar e começa a querer se entender.
Porque Uhum. muitas fichas começam a cair. Por que que eu sempre fui assim? Ou porque por se achar diferente ali em alguns momentos, em algumas escolhas da vida, em alguns comportamentos, né? Teve um Uhum. adulto autista que falou assim para mim: Nossa, eu sempre achei que querer o isolamento, não querer não conviver com as pessoas era o meu jeito. E às vezes pode até ser o jeito da pessoa mesmo, tá? Não tô dizendo que é autismo, não, porque eu não tô aqui para diagnosticar ninguém, nem é meu trabalho. Mas nesse dia eu achei algo muito interessante, porque ela começou a ter que criar uma clínica ao lado da clínica dela para atender crianças, um espaço para atender os Uhum. pais das crianças. E começou a ter que fazer a avaliação neuro da parte dela, né? Ela falou: não, são no mínimo 10 avaliações para eu poder identificar quais terapias você vai precisar. A partir de então, ela me mostrou uma lista de um dos nossos clientes do escritório das terapias que ele tinha que fazer como adulto. E eu falei, gente, essas aqui eu nunca vi. Eu ficava olhando assim para as terapias, os nomes diferentes, com as terapias diferentes. E eu falava, aonde que ele vai conseguir fazer isso? Ela falou assim, olha, aqui na minha clínica. Porque a gente tem essa dificuldade de tratar o adulto autista, que também, com diagnóstico tardio, é acompanhado pelo psiquiatra, né? Uhum. E moral da história. A carga horária, doutor Gesiel, era praticamente a mesma de uma criança que está na fase inicial, fazendo todo o seu acompanhamento. Só que o adulto trabalha. Que horas que ele Exato. ia conseguir fazer essas terapias? Porque não tem como fazer depois do trabalho, porque a clínica está fechada. Uhum. Então, esses adultos, eles estavam se vendo numa situação de não conseguir dar continuidade ao seu tratamento, né? E a partir de então é onde a gente chega na pergunta da Késia, né? Que a pergunta dela foi exatamente com relação ao adulto autista. Então, hoje, nós temos a notícia boa para o adulto autista que é servidor, porque ele também consegue afastar da atividade, né? Para poder ir às terapias dele, né? Para Uhum. poder se conhecer, para poder entender tudo que aconteceu com ele até aquele momento do diagnóstico, né? E Sim. buscar um tratamento. Mas a gente não tem a notícia boa para quem é seletista, né? Para quem trabalha de carteira assinada, porque ainda Ainda. não temos, ainda, né? Ainda, que eu acho que o Ainda. doutor Gesiel vai trabalhar nisso aí, né, doutor Gesiel? Vai brigar para criar essa oportunidade. Mas dentro disso, que eu acho muito importante a pergunta da Késia, para aqueles que já são servidores poderem também procurar os seus direitos. E aí que entra a minha pergunta. É a mesma questão do pai que deseja fazer o afastamento do filho, ele também procura a via administrativa, porque provavelmente ele vai levar um não, porque o próprio serviço público ele não entende ainda como muito isso funciona, ou também já é aconselhável ele procurar um advogado antes de procurar o RH ali do órgão que ele trabalha. É importante sempre ter essa assessoria, porque principalmente nos órgãos estaduais e municipais, porque tem essa lacuna. Por quê? A gente monta todo um relatório de acordo com os laudos médicos, a gente investiga qual é a carga horária que ele tem de trabalho e aí formaliza isso. Por quê? Isso serve de prova depois no judiciário, com a negativa. Então, quando a gente deixa tudo amarrado, tudo alinhado, faz toda a diferença lá na frente. Inclusive, é lá na liminar, quando a gente solicita. Então, faz total sentido procurar assessoria jurídica para receber todas essas orientações. E é importante entender por quê. Em que pese, né, tem lá a legislação falando que é para pais com filhos diagnosticados com autismo. Gente, é a mesma coisa. Se a pessoa recebeu o diagnóstico de forma tardia, ele também precisa, né? Ele tem uma carga horária aí para cumprir para fazer as terapias. Se o pai com criança diagnosticado com autismo tem essa oportunidade, essa legislação que ampara para poder acompanhar os filhos, por que não o pai? Ou por que não o servidor ou o empregado que também recebe esse diagnóstico não poderia ter essa redução? Querendo ou não, ele também precisa, e mais do que nunca, porque foi descoberto de forma tardia. Aí que ele precisa ainda mais, porque ele já perdeu ali boa parte da janela ali de oportunidades que ele teria lá no início, mas como foi descoberto de forma tardia, então ainda assim, o direito é ainda mais forte nesse sentido, na minha opinião. Isso. E Entendeu? eu posso contar, eu não vou falar o nome, lógico, mas eu posso contar aqui para o pessoal que está nos acompanhando um caso muito interessante dentro do que o doutor Gesiel falou. É um cliente do escritório Uhum. e ele procurou primeiro o RH. Ele tentou de todas as formas resolver com o RH e ele é empregado público. E quando ele procurou o RH pediu para ele passar pela médica do trabalho.
E a gente orientando ele a todo momento, ele já estava com o escritório, a gente orientando, olha, grava, documenta, tudo que você puder. E por incrível que pareça, olha o preconceito. A médica do trabalho trouxe no laudo dele que o comportamento dele com os colegas de trabalho era estranho, Sim. justamente por conta agora do diagnóstico que ele trouxe. Então ela queria inverter que ele tinha dificuldade de relacionamento com os pares, que ele tinha dificuldade de interação social dentro do próprio trabalho. Ela tentou no laudo dela, porque eu cheguei a ler o relatório médico dela, eu fiquei indignada, como assim, como se fosse uma acusação, sabe? Você é Uhum. assim, você está atrapalhando aqui, né? E aquilo, quando eu li, eu fiquei revoltada. A palavra foi essa, porque vindo de um médico, eu falei, não é Sim. possível. Não é possível. Ele entregou o relatório dele de diagnóstico tardio. Ao invés de ele receber apoio, passar pela médica do trabalho, né, da empresa que ele trabalha, uma empresa pública, ele recebe isso aqui. Que apoio é esse, né? Uma E, falta de e, sensibilidade. Tremenda. Mas, gente, ó, para todos que estão aqui, as pessoas que não sabem o que é o autismo, as pessoas que são ignorantes no sentido de conhecer, né, o mundo TEA, elas pecam muito, elas erram muito, ainda, porque falta conhecimento até de profissionais da área da saúde, né? Então, é muito importante vocês terem esse suporte, porque no dia que ele recebeu esse documento, ele ficou bem preocupado. Eu lembro que ele entrou em contato com o escritório muito preocupado. E eu só dizia para ele assim: Fulano, calma. Isso aqui é até um ponto positivo para você, porque isso aqui é um laudo discriminatório. Calma. Então, assim, documentem tudo, que isso é muito importante. A Narayana, ela perguntou assim, Gizi, boa noite. Para professores da rede municipal, também tem esse direito? Pois na rede municipal a carga horária é de 6 horas e 30 minutos. Doutor Gisel, com você. Vamos lá. Professores da rede municipal provavelmente são servidores públicos municipais, então também entra no critério ali de direito. 6 horas e meia deve ser diário, então semanal deve dar uma faixa ali de 30, 40 horas, da mesma forma. O que acontece? A justiça está dando a redução de jornada até 50%. Se a carga horária for um pouco menor, ele pode reduzir um pouco a questão dos 50%, mas querendo ou não, é um direito garantido. Geralmente estão conferindo de 30% a 50%. Então, sem problema nenhum. Se entra dentro desses requisitos, é servidor, empregado público, tem um filho com diagnóstico ou é diagnosticado com autismo, pode solicitar esse benefício sem nenhum problema. Ótimo. Ah, Narayana, gostei da outra pergunta. Obrigado pela interação, viu? Olha só, somente pais ou cabe os responsáveis legais? Ótima pergunta, viu? Cabe também aos responsáveis. Da mesma forma, os pais, os responsáveis, aqueles dependentes mesmo. Então, sem problema nenhum. A gente só tem que demonstrar que é responsável por aquela criança e a gente solicita da mesma forma. Não tem problema. Então, vamos dar um exemplo prático? Fez a adoção de uma criança já na fase, é uma criança já está ali de 6 a 7 anos, mais ou menos, um exemplo. E aí, com aquele acompanhamento, com tudo, teve o diagnóstico. É servidor, é empregado público, descobriu o diagnóstico, é seu filho, é o responsável legal por ele. Então, tem total direito de pedir o afastamento também, tá? Há casos também que a gente pega aqui no escritório de curatela, não, de tutela, tá? De tutela provisória, né? Às vezes tem, por exemplo, tem uma cliente do escritório que ela tem a tutela do sobrinho dela. Que o sobrinho dela, a mãe faleceu, ele estava sob a guarda do pai, o pai é usuário de entorpecente, e ela pegou a guarda da criança para ela, que é uma guarda provisória, tá? Não é tutela, gente, perdão, uma guarda provisória. Então, ela mesmo tendo a guarda provisória, ela sendo servidora pública, ela precisa levar essa criança para as terapias. A criança está sob a guarda dela. Então, mesmo que de forma provisória, ela é a responsável legal pela criança, né? Então, também tem esse direito, tá? É lógico que dentro do RH, pessoal, não é um direito vitalício, porque as terapias, o autismo hoje, ele é uma condição neurológica que não tem cura, mas tem tratamento. Só que o tratamento pode ser pela vida toda, então você pode mudar os tipos de terapia no decorrer da vida, conforme a prescrição do médico.
Então, não significa que o servidor ou o empregado público faz o pedido e depois a criança não precisa mais fazer terapias ou diminui bastante a quantidade de horas, às vezes faz 1, 2 horas por dia. O RH também vai ter direito, pode ter direito a te pedir essa informação e você vai ter que passar. Mas enquanto você estiver atualizando o laudo, que geralmente o laudo do neuropediatra, ele é atualizado a cada 6 meses. A cada 6 meses, a criança volta, o neuropediatra faz uma nova avaliação e verifica se mantém, né, a prescrição das terapias ou se ajusta, se essa criança vai precisar fazer novo quadro de terapias. O que nós, especialistas no direito à saúde, chamamos de dinamicidade do tratamento. Então, é um tratamento dinâmico. Então, mudou, você vai avisar o RH. Ah, Juliana, que o juiz viu que era só 20 horas, ele me deu um afastamento só de 2 horas. Não foi de 50%, deu de 2 horas. Ah, mas no outra avaliação, o laudo mudou. A médica acrescentou mais horas. Volte ou fale com o seu advogado para que seja ajustado, porque o limite é de até 50%, né, Jazinho? É até 50%. Isso é importante, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim, não, mas a carga horária é 20, eu vou conseguir 50. Não, o juiz ele pode entender por dar um afastamento menor do que 30, do que 50. Uhum. Tem uma outra dúvida aqui, ó, Vamos. do Brandon, doutor Brandon. A dúvida da Narairana também me interessa. Tem um conhecido que não é pai, mas é o responsável tutor de menor com diagnosticado de TEA. Ele também pode pedir a redução? Foi dentro do... Pode sim. Pode responder. Eu falei com as minhas palavras, mas eu vou deixar você conduzir. Pode falar. Não, pode sim, até mesmo porque na legislação federal, que é o que dá amparo lá para usar como analogia, fala exatamente disso: cônjuge, filho, dependente. Então, se for responsável por uma criança com autismo, entra dentro aí do critério para receber aí a redução na justiça do trabalho, na justiça comum, sem problema nenhum. Ok. Entra dentro aí do caso. Show de bola. O doutor Breno perguntou, muito obrigado pela interação, viu, doutor? Ele perguntou também o seguinte: tem limite de idade do filho para pedir a redução? No caso de diagnóstico de filho já adolescente? Não, não tem critério de idade. A questão é, tem um filho com diagnóstico, tem a carga horária, tem as terapias, você pode solicitar. É servidor público, é empregado público, você tem esse direito. Até mesmo porque as terapias vão continuar, está acontecendo. Então você, na verdade, você precisa procurar ajuda para você manter equilibrada essa questão do trabalho e as terapias. Então é super importante. Ótimo. A doutora Kézia perguntou assim: e se tiver mais de um filho diagnosticado? Aconteceu isso hoje no escritório, não foi? Aham, exatamente. Fiz uma E- reunião hoje nesse sentido. Legal. E se Como é tiver mais de um filho, consegue aumentar a redução? Isso favorece, porque, querendo ou não, são duas crianças, são cargas horárias para pessoas diferentes, ou seja, se uma criança tem 40, vamos supor, 40 horas semanais, que é no caso dessa cliente de hoje, a outra parece que é um pouco menor de carga horária, mas também é uma carga horária bem elevada. Imagine, são duas crianças. Como é que fica? Inclusive, ela teve que se mudar de cidade para poder ter o suporte da família para auxiliar. Então, ela procurou hoje, né, o escritório para pleitear esse direito mesmo da redução da jornada e, com certeza, ter mais de um filho, isso traz ali força para a redução chegar ao máximo, né, de De 50%. Com certeza 50%. Isso. faz E toda a diferença. nesse caso a gente estava fazendo aqui uma junta jurídica, né? O doutor Gesiel e mais dois especialistas, justamente para verificar, porque nesse caso, tanto o pai quanto a mãe são empregados públicos. Então, devido serem duas crianças, né? E às vezes as crianças poderem fazer terapias em áreas diferentes, né, deslocamentos diferentes, a gente está aqui justamente para criar jurisprudência, né? A gente costuma falar que o bom advogado é esse, que, né, que vai atrás do direito do cliente. Como a gente diz, o não a gente já tem, então vamos atrás do direito para conseguir para os dois, né? Então, isso é importante, é sempre estar lutando pelos direitos, né? Exatamente. Inclusive, na legislação não traz nenhuma ressalva quanto a isso. Então, a gente vai estudar o caso e a gente vai brigar por esse direito. Os dois são servidores, são empregados públicos, na verdade, têm os filhos com diagnóstico, a carga horária já é elevada de cada um dos filhos, então, os dois tendo essa redução, com certeza, vai contribuir muito para que eles possam acompanhar os seus filhos aí nas terapias. Com certeza, um dando suporte para o outro, isso vai ajudar bastante eles. Além da qualidade de vida para os pais, eu não tenho dúvida que o tratamento da criança é outro. Porque quando eu sei no dia a dia que os relatos que as mães, principalmente as mães, que são as que mais acompanham as crianças, traz para mim dentro do escritório.
Quando a mãe está por perto, gente, a clínica não inventa de fazer terapia coletiva, porque a gente sabe que as terapias coletivas não têm o mesmo desenvolvimento da terapia que é feita individual, de criança para criança, porque cada criança tem a sua individualidade, sua particularidade. Então, quando a mãe, o pai está ali acompanhando tudo, né? Se for uma clínica séria, você não precisa nem estar preocupando muito com isso, mas se for aquelas clínicas credenciadas que fazem barato com o plano de saúde, coloca 3, 4, 5, 6 crianças dentro de uma Uhum, sala, aquela bagunça, a criança às vezes nem está focada na terapia, porque está preocupada com o que a tia está falando aqui pro outro coleguinha. Então, uhum, assim, o pai não consegue nem acompanhar. Só deixa a criança lá, entra meu filho, e vai ali pro computador trabalhar, ou às vezes vai, corre, vai no serviço. Então, não tem o desenvolvimento neurológico que a criança de fato necessita. Quando tem o acompanhamento constante da família, eu sei porque tem uma cliente nossa aqui do escritório, que ela é de São Paulo, e ela vai nas terapias, ela fica lá na porta, tem os vidros, ela cruza os braços, fica lá nos vidros olhando. E ela falou, Juliana, depois que eu comecei a ficar de olho, meu filho é outro. É um desenvolvimento neurológico absurdo. Meu filho agora, ele agora não usa mais fralda. Meu filho agora não tem mais receio de fezes, não tem receio, não brinca mais com fezes. Meu filho fala, né? Meu filho agora não tem tantas estereotipias. Meu filho desenvolveu tanto. Então, por quê? Porque o pai e a mãe estão ali ao lado. Não é passeio na floresta, né? Como infelizmente a gente ouviu alguns meses atrás, né? Um ministro do próprio Superior Tribunal de Justiça trazer, né, essa triste frase, porque ele não tem, ele não sabe quanto que as famílias abrem mão de muitas e muitas conquistas, às vezes até umas viagens para dar conta de suprir toda essa demanda, às vezes uma mãe que fica desempregada e vai para dentro da clínica cuidar do filho. São tantas coisas que os pais, eles acabam abrindo mão para poder ver o desenvolvimento neurológico da criança, né? E essa live é justamente informativa para ajudar essas pessoas a saberem de seus direitos, para que tudo fique com maior qualidade, né? O tratamento da criança fique com mais qualidade, a família tenha mais qualidade de vida. Isso é muito importante. Ó, aqui a gente teve uma pergunta também da Autista Advoga. A gente até respondeu ela, né? Essa pergunta no início da live, mas acho que ela entrou depois. Se o servidor for a pessoa autista, como têm sido os entendimentos dos tribunais? a pergunta é interessante e, inclusive, se estende, pessoal. Eu sei que a gente sempre ali está salientando a questão dos pais que têm os filhos com diagnóstico de autismo, mas também os servidores e os empregados públicos que recebem esse diagnóstico, mesmo que tardiamente, também têm esse direito. Tem uma carga horária ali que ele tem que cumprir para poder ajudar ali no seu desenvolvimento neurológico, nas terapias que são prescritas ali no laudo médico. E, inclusive, eu até citei que teve um caso recente, de um empregado público que teve a liminar deferida, teve a carga horária reduzida em 50% para poder cuidar, né? Se cuidar, acompanhar ali, fazer as terapias que foram prescritas sem nenhum problema. Então, o atendimento tem sido o mesmo, tanto para os servidores e empregados públicos com diagnóstico, como aqueles pais que têm os filhos com diagnóstico, sem problema nenhum. É, e olha o tanto que é importante, isso que o doutor Gesiel trouxe, é importante você sempre estar embasado em laudos de médicos e profissionais, terapeutas, no geral. Esse exemplo que o doutor Gesiel acabou de trazer foi um exemplo que eu, inclusive, cheguei a ler a petição junto com ele, e o laudo da neuropsicóloga foi fantástico. Excelente. Excelente. Eu lembro que ela fez quase 15 sessões, se a minha memória não estiver ruim. Foram quase 15 encontros. Gente, nós estamos falando de um autista adulto, já com beirando 50 anos, eu acredito, mais ou menos nessa faixa de idade, entre 40 e 50, eu não sei a idade certa dele, mas uma pessoa que está se descobrindo, né? Que o mundo está assim, abrindo na cabeça dele, olha, né? Tá se entendendo, né? Por que que na minha vida toda foi assim, eu fui assado, mas ele precisou de mais de 10 encontros com uma neuropsicóloga para ela conseguir fechar um laudo e desse laudo ser a matriz para passar para um médico, para que o médico venha, faça a prescrição e dessa prescrição surja a necessidade do tratamento. Então, veja bem, não é só apenas um autista adulto que teve um diagnóstico tardio, simplesmente pegar um laudo com a CID do autismo e entregar no Uhum. RH. Gente, é algo muito sério, né? É algo que precisa de mostrar a necessidade ali daquele tratamento, né? A pessoa vai se auto-reconhecer, né? Durante esses anos todos que ficaram na dúvida do que é a partir de agora, né?
Então, é algo muito sério, é muito importante. Então, nessa petição do Dr. Gesiel também, que eu tive a honra de ler, uma petição muito bem feita, muito bem elaborada, ele trouxe essa documentação também, né? O judiciário, ele vai olhar tudo isso. Imagina, um empregado público, está fora ali da legislação que é para servidores públicos. Então, tem que ser muito pautada, tem que ser muito bem elaborada, e os pilares são realmente os laudos, né, dos profissionais que estão ali prescrevendo a necessidade do tratamento, né? Sim, nesse caso do cliente, inclusive teve os laudos e também teve alguns testes que esses profissionais fizeram e confirmaram tardiamente essa questão do diagnóstico. Então, foi uns documentos médicos assim bem elaborados, bem comprovado mesmo, de que realmente o nosso cliente tem esse diagnóstico, então ajudou muito assim na construção da petição para a gente conseguir esse benefício para ele. Então fez e faz toda a diferença. Está acompanhado, né? O especialista em qualquer área, seja na área da saúde, na área jurídica, é importante, uma pessoa que entende mesmo da situação e de todo o caso. Aqui no escritório a gente tem a doutora Juliana, especialista em direito à saúde, tem a mim, que sou especialista em direito trabalhista, então muitas das vezes a gente se conversa, né, doutora, em relação a esses casos, porque querendo ou não envolve. Envolve aí direito à saúde e direito do trabalho. Então, é a junção aí, a doutora Juliana na área dela e eu na minha área, construindo isso, com certeza sai ali um trabalho impecável, assim, para poder buscar mesmo pelo direito dos nossos clientes. E tá dando certo, graças a E tá Deus. dando certo, graças a Deus. Ó, vamos fazer a última perguntinha aqui, faltam 10 para as 8 para a gente poder finalizar a nossa live. Interessante, dependendo do nível. Ó, a pergunta é assim, ó, interessante. Dependendo do nível de suporte, precisa de acompanhamento, né? Então, se for um adulto que não consegue ir só para a terapia, o responsável consegue? Então, a pergunta foi mais ou menos isso, né? Entendi. Vamos lá, a gente tem que entender melhor essa situação, porque se for um adulto que tem essa necessidade para as terapias, a gente tem que ver se ele é dependente de algum servidor, por exemplo, que tem que acompanhar, como é que está a questão mesmo, uma tutela, uma guarda, ver como é que está toda essa situação para verificar se é possível a gente colocar ele como responsável, né, por esse servidor responsável por ele para a gente solicitar. Então a gente tem que verificar o caso a caso essa situação. Tem que olhar, né, doutor Gisele, como que está Tem o que laudo verificar. médico? Porque, assim, tem muitos laudos que não trazem mais o nível do suporte. Uhum. Porém, ele traz que é um adulto totalmente dependente de terceiros, né, para as atividades comum do dia a dia. Sim. Então, nós sabemos que às vezes tem adolescentes que ainda usam fraldas, que não andam sozinhos, né? Então, assim, isso é um risco de vida para ele, por exemplo, falar, vai para terapia. Vou pegar um Uber, vou colocar você dentro de um Uber. É como se fosse uma criança, gente, dentro do Uber sem saber para onde ir. Mas Uhum. vai de caso para caso, né? Então é importante ler e entender, porque se for uma pessoa que é totalmente dependente de terceiros, ela vai precisar sim de acompanhamento para fazer essas terapias, mesmo que na fase adulta. E aí pode buscar também, né, esse amparo para poder demonstrar que ele precisa dessa pessoa auxiliando. E aí, com esse amparo, com essa questão mesmo que a gente pode buscar, inclusive judicialmente, a gente consegue, com isso também, buscar pelo direito ali do servidor, do empregado, nessa redução para poder acompanhar também esse adulto, sem problema nenhum. Excelente. E eu falei que era a última pergunta, mas eu vou responder mais uma. Doutor, você mencionou que servidor estadual e municipal também tem direito. Então, vamos aqui, estadual, municipal, distrital também tem direito. Uhum. Vocês atendem outros estados? Responde aí, Josi. Atendemos, inclusive hoje nessa era digital a gente consegue se comunicar facilmente. Então, sim, a gente atende a todo o estado, inclusive tem aí liminar nessa área aí na Bahia, tem aqui no DF, em outras localidades, e tranquilo, Então, tranquilo, tranquilamente. É super possível e a gente está aqui para brigar mesmo pelos direitos. E o direito alcança a todos, independentemente do local. exatamente. Hoje, pessoal, depois da pandemia, eu costumo dizer que a pandemia trouxe algumas coisas boas, né? E para nós, advogados, é o juízo 100% digital. Então, hoje nós conseguimos ingressar no judiciário em todo o Brasil, através do nosso computador, apenas com um pendrivezinho chamado token.
que é a nossa assinatura de advogado. Então, a gente consegue entrar. Na área da saúde, hoje, nós estamos em 20 estados do Brasil, mas podemos dizer que hoje nosso escritório está em quase todos os estados da federação. Por quê? Porque a gente consegue advogar através aqui da nossa máquina sem precisar de deslocamento, né? Então, isso é muito importante, porque facilitou, né, para muitas pessoas o acesso à advocacia, algo que antes era muito inatingível, algo que era muito burocrático, né? Hoje em dia você consegue assinar uma procuração para seu advogado te representar pelo celular, né? Então, olha só Sim. como facilitou você contratar um especialista. Muita gente às vezes fica amarrado, falando, não, eu só vou contratar o daqui da minha cidade, porque eu tenho que ir lá, eu tenho que ver. Gente, bobagem, liga no escritório, pede uma videochamada na hora, assim, nem avisa o que você vai fazer, vai lá e faz a videochamada, o escritório é físico, vai ter gente trabalhando, vocês vão ver. Então, assim, não tem desculpa para não correr atrás dos seus direitos, né? Hoje tem essa Sim. facilidade e a pergunta do Brandon foi muito importante nesse sentido, né? Mas olha, pessoal, quem tiver ficado com mais alguma dúvida e quiser conversar ou comigo ou com o Dr. Gesiel, tirar dúvida, passar informação, fiquem à vontade, tanto no meu link da bio, como no link da bio, doutor Gesiel, tem o WhatsApp, né? Então vocês podem clicar, conversar. Nós estamos aqui para falar com vocês. Se ficou alguma dúvida, não quis mandar aqui, quer mandar no privado também, gente, fiquem à vontade. É um prazer enorme poder ter passado esses minutinhos aqui com você. E, doutor Gesiel, muito obrigado por todos os esclarecimentos, né? E fica o convite para a próxima já, viu? Porque tem assunto para a gente falar. É isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado pelas perguntas também. Fazem total diferença, principalmente numa live, para a gente entender, né, o conhecimento que vocês têm, se vocês conseguiram compreender. Todo o nosso objetivo aqui mesmo é passar informação para vocês. A gente sabe que conhecimento é poder. E aí a gente tem esse papel, né, de poder passar essa informação para poder vocês terem ciência do direito de vocês e poder lutar por eles, tá bom? Então, muito obrigado. Foi ótimo estar com vocês essa noite. Obrigado, doutora Juliana, por essa oportunidade também. Foi muito bom esse bate-papo. E se vemos numa próxima aí. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau, Tchau. gente.